Estamos aqui de volta no novo episódio do Executivo no Divã. Esse espaço que está sendo maravilhoso, pelo menos é o que estão dizendo para nós, que é um espaço da gente poder aprofundar em conteúdos de gestão, liderança, e que a gente tem sempre uma ferramenta ali prática, um conteúdo baseado na ciência, mas que tem resultados na prática, e as pessoas estão colocando ali em xeque. Afinal de contas, nada que a gente fala aqui vai ter valor se cada um não colocar em prática e ver resultado diferente. Então, está sendo legal, estamos nos divertindo por aí. Pois Bom é, dia. Felipe. E hoje, hein, o episódio, eu quero já começar aquecendo e provocando. Felipe, gestão de tempo não existe, cara. Gestão de tempo não existe? Como é que é isso? Não existe. Os grandes líderes já abriram mão na tentativa de fazer gestão de tempo. Eita! Mas não fale mais, calma, calma, a gente vai falar mais sobre isso. Gestão de tempo versus gestão de energia. Um tema atual, um tema chancelado pela neurociência, aplicado pelos grandes executivos de grandes empresas, tema que a gente adora muito, nós dois, tema que a gente pratica e tenta refinar a nossa ferramenta dentro dessa ótica da gestão de energia versus gestão de tempo há alguns anos, e que pretendemos passar um pouquinho dessas ferramentas hoje, um pouquinho desse conteúdo hoje, um conteúdo talvez um pouco mais técnico, profundo, talvez as pessoas não tenham familiaridade com esse assunto ainda, que ao final a gente espera que vocês pelo menos entendam um pouco mais, apliquem, vejam os resultados, compartilhem conosco, porque todo mundo pode aplicar. Não é algo segredo, sacrar, nada, nada disso. Muito simples. E para isso é importante lembrar assim a tese. Qual que é a tese que está por detrás desse nosso tema hoje, onde será que a gente consegue, administra nosso tempo? Será que administramos energia? Mas que nesse contexto que vivemos exaustos, muitos cansados, com a cabeça normalmente muito cheia, mas talvez com a nossa energia muito vazia, esse é o contexto que estamos, líderes, gestores. E que talvez o problema não é que a gente não tem tempo, mas é a má alocação dessa nossa energia. Afinal de contas, a tese é o tempo, 24 horas para todo mundo. Mas a É isso. energia, ela é renovável, e os líderes eficazes, como você bem disse, são aqueles que são capazes de investir e regenerar melhor a sua própria energia. Esse é o nosso tema de hoje. Todo mundo consegue aplicar e terão ferramentas excelentes para mudar no seu dia. Mas aí, para a gente já entrar no nosso papo, pai, o que é, então, gestão de tempo versus gestão de energia para você? Então, uma coisa que a gente precisa observar é que o tempo é finito. É o recurso mais democrático que tem, né? Todos nós temos 24 horas por dia. Agora, o que faz a diferença é o uso dessas 24 horas na perspectiva da energia. Porque a energia, diferente do tempo que é finito, é energia renovável. Né? Então, a gente pode comparar, por exemplo, deslocando no carro, o carro sendo o veículo, o aparelho ali que está em deslocamento, e a qualidade desse combustível e o tanque mantendo cheio vai ter uma autonomia muito maior. Então, aquelas pessoas, Felipe, que chega no dia e está exausto, e eu falo aquelas pessoas, mas eu mesmo esse dia eu estava muito exausto, né? E aí eu observei a importância é, de dar uma pausa. Mas isso é um ponto que você vai trazer daqui a pouco. Eu acho que eu estou antecipando um pouco, Ainda porque eu fico entusiasmado de falar sobre essa questão da energia, porque quando eu descobri isso, fez uma diferença muito grande dos meus dias, né? Aquele momento que eu estava trabalhando como executivo de uma empresa, que eu assumi grandes desafios, não tinha como multiplicar as 24 horas do dia, o que tinha como era utilizar melhor esse tempo finito que se tem. E aí tem muito a ver com essa gestão de energia, não é isso, Felipe? utilizar melhor o nosso tempo, o tempo que a gente tem. E hoje em dia,
o desafio que a gente tem para conseguir utilizar melhor o nosso tempo, ele é maior do que antigamente. Porque a gente tem muitos ladrões de tempo, o vulgo rede social. Então, antes que não existia isso, esses ladrões de tempo, hoje aumentam e muito o desafio de gestores, líderes e todos nós de utilizarmos muito bem esse tempo. Então, mais do que antigamente, a gente precisa ter melhor consciência da nossa autogestão, que é o tema que a gente vem abordando. A gente falou do que a gente controla no vídeo passado, falamos um pouco de energia lá, mas principalmente de que controlamos. E quem não assistiu, volta, tem uma ferramenta muito legal. O que a gente controla de fato, o que a gente pode influenciar, o que a gente não controla. E aqui a gente está aprofundando no que a gente controla, que é o nosso, como a gente utiliza o nosso tempo. Você também mencionou muito legal uma analogia com combustível. Temos o carro combustível, a energia que coloca o carro para rodar, a qualidade do combustível que a gente coloca, que para você, pelo que eu entendi, assinuar a pausa é uma forma de colocar combustível, mas eu queria aprofundar nisso. Que formas que a gente pode colocar combustível no carro? Que formas que a gente pode, que você tem feito aqui, podemos fazer para aumentar a nossa energia ou colocar uma energia de volta no carro, no nosso tanque? Então, porque a maior parte das pessoas, quando olham para a administração de tempo, para a gestão de tempo, está administrando, na verdade, Felipe, o recurso errado. É porque o recurso que a gente precisa administrar para usufruir melhor do tempo é a nossa energia. Eu não sei vocês, mas pela manhã, naturalmente, eu observo que eu estou com uma energia um pouco mais direcionada para um trabalho um pouco mais intelectual, para pensar, para refletir. E eu percebo que eu potencializo essa minha energia de trabalhar mais intelectualmente quando, antes desse momento, eu desenvolvo algum esforço físico, aonde eu consigo botar a máquina aqui, corporal, físico, num funcionamento mais pleno. E aí ele vai para um estado de um pouco mais de relaxamento para fazer o trabalho mental, intelectual. Então, a gente começa a perceber, quando a gente se afasta um pouco de nós mesmos, buscando olhar para o nosso ciclo, para como a energia se comporta em nós e como pode é, renovar essa energia, você começa a perceber como é que você funciona de verdade. Cada um funciona de uma forma, gente. A gente não tem nem as digitais iguais. Então, isso é importante a gente observar. Como é que você funciona? Qual é o momento do dia que você está mais ativo para um trabalho? Qual é o momento do dia que você está mais propenso a outro tipo de atividade? Eu gosto, por exemplo, Felipe, na parte da tarde, agendar compromisso onde eu tenho interação com pessoas, porque eu sei que depois do almoço, naturalmente, eu estou um pouquinho mais sonolento. E quando eu interajo com pessoas, é como se eu estivesse ali reabastecendo o meu tanque. Eu renovo ali a minha energia. Então, acho que tem muito a ver com isso. E para isso, né, Felipe, a autogestão pressupõe um profundo autoconhecimento, né? Então, é se conhecer, saber como é que você funciona bem para poder fazer essa gestão da energia. Bingo, bingo. Excelente. Eu espero. Nossa, se eu tivesse escutado isso anos atrás, a vida poderia ter sido muito, muito mais leve, muito mais eficiente. O que eu gostaria de ter escutado anos atrás? O que você falou de estamos focados no recurso errado. Quando a gente fala de gestão de tempo, a gente está falando do recurso errado. O recurso, então, mais eficiente, mais correto seria a energia. E aqui você destrinchou. E eu acho que é importante também aprofundar nesse destrinchamento da energia intelectual, que você de manhã percebe que ela está mais elevada, ou seja, tem mais facilidade de trabalhar com temas que são mais intelectuais. À tarde você deu um outro exemplo, temas mais sociais, mas você falou de energia intelectual, energia física, academia. Na cultura da yoga, a gente destrincha três bases, pilares: energia física, energia mental e energia espiritual. Não é religiosa, é energia espiritual do que tange ao que você chamou de autoconhecimento.
energia da alma, que abastece você. E para isso você vai precisar saber o que que é importante para você. Como você disse, ninguém é igual. O que que de fato abastece a sua energia? Para a gente aprofundar um pouco, como é que você entende esses diferentes pilares energéticos, que você já passou um pouco o exemplo da tarde, que você está mais social, mas o que que você acha que seria legal, que todo mundo pode aplicar, para chegar nesse seu entendimento de que o recurso certo é o recurso da focar na gestão da energia? Que oportunidades assim que a gente pode colocar no nosso dia para a gente abastecer bem, com equilíbrio, esses pilares diferentes: físico, intelectual, emocional, autoconhecimento, espiritual. Como que a gente equilibra esses pratos todos num dia tão É, corrido? é interessante observar isso, porque a maior parte das pessoas procuram espremer mais as tarefas, fazer caber Putz! um monte de coisa durante o dia, né? E dentro da neurociência, você sabe bem disso, Felipe, até pela sua recente formação, quando você tenta espremer o seu próprio cérebro no instinto de sobreviver, de continuar sendo saudável, ele começa a desligar determinados funcionamentos. Porque quando a pessoa está mais acelerada, estressada, ansiosa, querendo fazer com que tudo aconteça, ela vai muito para um movimento de sobrevivência. E no movimento de sobrevivência, ela responde basicamente a três estímulos: luta, fuga e paralisia. As demais funções cerebrais, elas terminam ficando congestionadas, elas ficam mais desligadas. Então, isso é um ponto importante para se observar. Outro ponto importante para se observar é que a vida tem várias áreas que a gente precisa gerir para que a gente, a cada área, tenha um avanço e um resultado. Você tem um aspecto familiar, você tem um aspecto profissional, você tem um aspecto de relacionamentos, você tem vários aspectos. E lá mesmo, em 2017, quando eu lancei lá os 7 As, eu falava muito isso. Pessoal, a gente recebe uma porção de terra para a gente cultivar. Não adianta cultivar só o lado esquerdo e deixar em terra crua, com erosões, mal cuidado, o lado direito, porque quando você olha para aquele jardim como um todo, você não vai se sentir feliz, não vai ter uma paisagem atrativa, porque um lado está bacana, florido e tal, e outro está em erosão, corroído. É muito melhor tratar todos iguais, é, gramando, cuidando, talvez um lado com flores, com mais atenção para alguma diversidade de ação, mas aonde você olhe para o jardim, você perceba que de alguma forma ele está sendo todo visto e cuidado. Por isso a importância, muitas vezes, de dividir os nossos dias em blocos, para que a gente possa, em cada bloco, dedicar a uma área específica da vida. Eu tenho feito isso e eu tenho observado que dá muito certo. Por mais ocupado que eu esteja em algum tipo de atividade profissional, eu não abro mão da meditação, da minha atividade física, de entrar em contato com pessoas, porque eu sei que esses momentos de pausa ou de mudança de atividade, eles, ao contrário do que pensam, que ele te tira tempo, ele te acrescenta. Por quê? Porque ele acrescenta energia, ele renova a sua energia. Tem até uma dica, Felipe, mas não vou passar agora, de uma pesquisa feita, que é o conceito de oscilação, mas isso eu falo daqui a pouco. O Eita, que, que você acha de... eu acho o seguinte, eu acho que a gente pode fazer aquele momento divertido que é o da pausa. Se vocês escutaram, pega o papel e a caneta. Se vocês entenderam o que foi falado aqui agora, em gerenciar, a tela está na pausa, pega o papel e a caneta. Vamos refletir junto, vamos deixar bloco de gerenciar o dia com blocos de tempo. Isso é uma prática que se você, que eu estou escutando aqui, é uma prática simples, que todo mundo pode colocar. E esses blocos de tempo, você garantir que você está abastecendo as energias diferentes, a energia física. Não abro mão da minha academia, como você disse, ou da atividade física. Energia espiritual, emocional, autoconhecimento. Não abro mão.
vou voltar para a gente, não abro mão da meditação. É um outro exemplo. Então, os gestores, você trouxe a sua experiência, mas vamos refletir nisso. Como que eu posso colocar blocos de tempos no meu dia e garantir que esses blocos vão ter as atividades corretas, que é a energia correta, que é o recurso correto para a gente poder aumentar a nossa energia. Eu quero falar depois de um ponto aqui que você disse, mas antes eu falar de aumentar a energia e o que que isso significa, quero voltar e falar, essa experiência que você trouxe, prática, se a gente for, quem tiver mais interesse em aprofundar, os CEOs e líderes de grandes empresas todos gerenciam a agenda da mesma forma. Eles não abrem mão ou da meditação ou do momento individual. Bill Gates, 4 horas da tarde, não abre mão de ler e refletir e pensar. Ray Dalio, um gênio grande da área de financeiro, não abre mão de meditar. Todos gerenciam. Aqui no Brasil temos vários exemplos de pessoas que estão indo na academia, equilibrando essas energias. Esse foi um exemplo muito bom. Mas eu queria falar de outro ponto que talvez você possa linkar com a oscilação do cérebro também. Você usou o termo felicidade. Clóvis de Barros Filho, um professor, filósofo brasileiro, ele traz isso muito refletido na filosofia que ele estuda, salvo engano, Spinoza. Felicidade é essa elevação da energia. Por exemplo, a gente começou o bate-papo aqui, pô, de manhã, talvez, mas à medida que a gente vai conversando, a energia vai subindo. Aí você falou do cérebro, o cérebro vai ficando mais eficiente, a energia vai fluindo, a energia aumenta, essa distância, essa diferença de energia que aumenta é felicidade. Então, se a gente não está feliz, então provavelmente a gente está gerenciando o nosso tempo de forma errada, porque a gente não está colocando o recurso certo. E talvez só porque a gente não tenha consciência de como que nós funcionamos. Então, dito isso, como que nós funcionamos com ciclos e como que isso tem a ver talvez com felicidade? Você tem alguma luz para nos esclarecer como que é felicidade, gestão, o cérebro, o ciclo como o cérebro funciona? Como é que é isso na sua visão? Então vamos lá. Tem uma pesquisa americana, americano adora pesquisa e eles, a partir de pesquisas, eles agregam muito conhecimento, conhecimento prático para que a gente possa aplicar no dia a dia. E ela traz muito o processo da oscilação. O que é esse processo? É dito que você aumenta a sua felicidade, o seu nível de satisfação, quando você oscila atividades físicas com intelectuais, sociais com individuais. Então, quando você planeja o seu dia por blocos, você busca fazer essa permuta, não, como é que é? Harmonia? Revezamento. Revezamento, como se fosse uma corrida de revezamento. Você reveza entre atividades individuais, coletivas, sociais, atividades físicas com atividades intelectuais. E começa a se observar. Porque o que é o desafio aqui, Felipe? Pessoal, não acredita no que está sendo dito. Testa. Vai você ser seu ambiente de laboratório e você vai colher bons resultados. E aí, nesse resultado, se você está se auto-observando, se você está percebendo a melhoria, é natural do humano buscar repetir mais do que lhe satisfaz. Então, esse é um processo, Felipe, que a gente possa trabalhar na revezamento de atividades e ainda, dentro desse contexto, revezar também as áreas da onde a gente está focado, profissional, intelectual, trabalho, estudo, religioso, enfim. É você fazer um planejamento melhor do uso desse recurso, que é limitado de tempo. Tem pessoas que precisam dormir 8 horas por dia. Algumas dormem um pouco menos. O importante, e muitas vezes várias pessoas tentam espremer muitas atividades e fica, por exemplo, Felipe, sacrificando o sono, que é fundamental
para a gente reequilibrar todas as nossas funções fisiológicas. Eu escuto muito nessa linha assim: "Ah, mas eu preciso é muita coisa que eu tenho que entregar e o mercado é desafiador e não tem essa coisa de equilibrar não, e tem que entregar mesmo". Mas essa constância, essa entrega, entrega, entrega sem consciência da energia vai virar burnout. Vai virar burnout. Então, por que não equilibrar melhor? E você trouxe aqui o equilíbrio e eu entendi desses polos distintos. Eu tenho o individual e o coletivo, equilibrar um pouco dos dois. Eu tenho o físico e o intelectual, equilibrar então esses polos e testar. Então coloque vocês assim, todos nós colocarmos mais em prática a consciência, mas vocês estão escutando talvez pela primeira vez, talvez outros não. Qual é a forma que para você é importante equilibrar momentos individuais com momentos coletivos? Se eu gosto de ler, Felipe, para mim, eu vou energizar e vou me abastecer no meu momento individual se eu for ler. Mas às vezes eu não gosto de ler, às vezes eu gosto de ver um vídeo importante para mim. Então, de que forma para você, para todos nós, é individual, eu posso equilibrar esses diferentes polos, individual e coletivo, físico e intelectual e físico, individual e coletivo. Legal, papo. Felipe, você trouxe uma coisa que eu queria reforçar. Lá atrás você falou muito en passant, e eu acho muito importante a gente destacar isso, que são os ladrões de tempo. Pessoal, rede social, ela é feita para te escravizar. Ela tem técnica, ela trabalha com a neurociência aplicada para poder te engajar o máximo de tempo possível. As pessoas comemoram os líderes dessas tecnologias quanto maior tempo ela consegue fixar você nessas redes sociais. E é interessante porque não é que a rede social ela é ruim, não. O excesso dela faz ruim. Se não fosse a rede social, provavelmente essa mensagem não estaria chegando até você. Mas como ela é preparada para te manter o maior tempo possível e você vai queimando ali neurônios, os seus caminhos neurais vão ficando congestionados, etc e tal, a grande chave é realmente você fazer essa gestão por blocos. E dentro desses blocos você inclusive organizar qual é o momento que você possa ter o início da navegação numa rede social e o fim daquele período, para que você não coloque esse tempo como se fosse ilimitado num recurso que é finito, que é limitado. O que é ilimitado é a sua capacidade, tá certo? E outro ponto, Felipe, na hora que a gente consegue fazer dessa forma, com esse conceito aplicado de oscilação, percebendo o que você gosta de fazer e enquadrando isso em momentos estratégicos para você reabastecer o seu combustível, você não vai ter essas pausas que, se você não der por desejo seu, por vontade própria, a vida vai dar. O que é o burnout, Felipe? O burnout, na verdade, é quando a vida te manda um monte de mensagens e você não lê e você insiste em seguir e o combustível está baixo. E aí, o motor sem combustível não anda. E o combustível acabou. E aí o carro para. Burnout é isso, Felipe. É isso. É simples. Tem 2 jeitos de aprender: na alegria ou na tristeza. Por que não a gente focar na aprender na alegria, né? Na tristeza é o burnout. Você precisou sucumbir o corpo para poder entender essas ferramentas que a gente acabou de falar. Eu queria trazer um ponto que eu sei que na nossa vida não é perfeito a forma não é um estado onde você chega e você sempre estará feliz. Não tem como, eu sempre. É uma construção. Mas essas ferramentas, ouso dizer, é a única forma de ser feliz. Não tem outra forma de ser feliz a não ser autoconhecimento, gestão própria da sua energia e que no seu dia a dia tenham blocos que te reabasteçam. Se a gente entende que na filosofia energia alta é felicidade. Então só tem como ser feliz se a minha energia está alta. E não tem como estar feliz com energia alta
nesse mau entendimento que é fazer, fazer, fazer. Isso não é energia alta. Energia alta é equilibrar os diferentes pratos que a gente veio falando nesse vídeo todo. Se vocês pegaram a visão do que a gente falou aqui, é um conteúdo mais avançado, como a gente falou lá no começo. Se vocês entenderam, muito provavelmente a vida de vocês pode ser que fique mais feliz. E o propósito da vida talvez seja ser feliz. E talvez ser feliz não tenha nada a ver com realizar nossos desejos externos. Comprar carro, viajar, talvez não tenha nada a ver com isso. Talvez, teste por vocês. Tem a ver com gestão de energia. É Vamos isso ser aí. felizes, então, né? E aí acredito eu, bem respondido a questão que não existe, na verdade, gestão de tempo, né, pessoal? Porque o tempo é limitado. Existe a gestão da energia. Só essa gestão pode fazer você efetivamente ter maior eficiência, ter maiores resultados e ter a felicidade, porque eu acho que essa é a maior conquista que o ser humano pode ter. A maior conquista que o ser humano pode ter é a felicidade. Espero que tenham gostado. É muito conteúdo, é profundo e a gente veio construído junto com vocês a capacidade degrau a degrau para a gente aprofundar. No próximo vídeo, uma ferramenta chamada Journaling Estratégico, para trazer o autoconhecimento, trazer uma clareza melhor do que a gente, na prática, do que a gente está tentando trazer aqui com os vídeos. Mas para a gente finalizar, porque Journaling Estratégico fica para a próxima e vai ser uma ferramenta de melhorar o autoconhecimento, portanto, melhorar a nossa capacidade de aumentar a nossa energia, mas isso a gente navega depois. O que para você, pai, é o ponto mais importante e transformador nessa que você quer deixar de mensagem final sobre gestão de energia? Filhão, é realmente você querer não ocultar esse tema na sua vida no dia a dia. Você querer olhar para isso. Você abrir possibilidades de tempo na sua agenda para se empenhar em aprofundar esse conhecimento, aplicar essas ferramentas para que você possa obter melhores e maiores resultados. Não tem possibilidade só do conhecimento gerar a mudança. A mudança real está no fazer, no agir. Lao Tse fala: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, bora lá, bora botar em prática, que eu acredito que você, depois de toda essa série de conteúdos que a gente vem passando e tal, pode atingir melhores resultados na sua vida e realizar seus sonhos almejados. Show! Espero que vocês saiam deste vídeo com muito mais energia do que vocês entraram, com conhecimentos práticos. Muito bom te ver. Uma excelente semana e dia para todos nós, que possamos ser cada vez mais felizes, com blocos de tempo, gerenciando nossa energia. Obrigado pelas palavras finais. Tamo junto. Até a próxima. Vamos nessa e vamos ser felizes.